Olá pessoas, tudo bem com vocês? No meu vídeo passado eu falei sobre ângulos complementares e suplementares, e nele eu apresentei alguns ângulos para vocês, como o ângulo de 140 graus, 120, 180 e 90 graus. Mas como eu sei que esse ângulo aqui tem 140 graus? Como eu faço para medir para saber que ele tem esse ângulo? Já que tem como medir, eu tenho que usar algum instrumento para poder medir. Isso acontece com o comprimento, que normalmente a gente usa uma fita métrica para medir, e também quando a gente vai medir a massa de determinado objeto, que a gente faz a utilização de uma balança. Com o ângulo não é diferente. Eu vou ter que usar um instrumento para saber qual é a medida de determinado ângulo. E é isso que eu vou apresentar nessa aula. Vou apresentar para vocês como eu faço para medir um ângulo e qual é o instrumento que eu uso para medi-lo. Então, bora descomplicar? Então, eu vou começar mostrando para vocês o objeto, o utensílio que eu uso para medir ângulos, que é o transferidor. Nesse caso aqui, eu tenho um transferidor de 360 graus. Eu posso achar transferidores que têm 180 graus, ou seja, transferidores de meia volta. E nesse transferidor que eu tenho aqui, ele é numerado do 0 até o 360 graus. Assim sendo, ele pode medir ângulos até 360 graus. Apresentado o transferidor para vocês, eu vou mostrar como eu posso medir um ângulo fazendo a utilização dele. Então, vamos lá medir um ângulo, fazendo o uso de um transferidor. Aqui eu tenho um ângulo. Se olharmos ele, já sabemos que ele é um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Mas qual é a medida exata desse ângulo? Então, vamos descobrir agora, usando o transferidor. Se eu olhar, o transferidor, eu vou ver que ele tem um risco bem aqui no centro. Esse risco no transferidor indica onde você tem que posicionar o seu vértice. Onde você tem que posicionar o transferidor, que é bem em cima do seu vértice. Onde uma das semi-retas ela tem que estar posicionada em cima do ângulo 0, que é aqui. E agora eu vou ver aonde a outra semi-reta está posicionada. No caso aqui, ela está posicionada em cima do ângulo de 140 graus. Ou seja, esse ângulo, ele mede 140 graus. Que é a mesma medida que desse ângulo aqui. Opa, posiciona. Então, vamos medir um outro ângulo. Aqui eu tenho um outro ângulo, que eu também vou fazer a medição usando um transferidor. E é a mesma coisa do outro. Se eu olhar, eu vou ver que ele é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Então, eu vou fazer a medição para descobrir qual é a medida dele. De novo, eu coloco aqui essa reta no meu vértice, esse risquinho, no caso, né? E percebam que o transferidor ele é numerado de dois lados, o lado de fora e o lado de dentro. No caso aqui, como minha semi-reta que eu vou usar tá para esse lado aqui, eu vou usar a numeração do lado de dentro, que é essa menorzinha aqui. Vou posicionar a minha semi-reta no ângulo 0 e vou olhar aonde que ele vai. No caso aqui, ele vai até o centro e... Ele fica aqui bem no centrozinho dos 110 e 120. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver que ele tá bem aqui. Então, meu ângulo ele vai medir 115 graus. Mas além de conseguir medir ângulos, eu também posso usar meu transferidor para construir ângulos de determinada medida. No caso aqui, vamos tentar usar nosso transferidor para construir um ângulo de 45 graus.
Ok. Então, eu tenho aqui meu transferidor. Eu vou passar uma semi-reta aqui, partindo do meu ângulo zero, certo? E daqui eu vou procurar, vou achar onde que fica meu ângulo de 45 graus. Aqui eu tenho meu ângulo de 40 e aqui meu ângulo de 50. Então, meu ângulo de 45 tem que ficar bem no centrinho deles. Bem no centro deles. Como o 45 está mais ou menos aqui, eu posso colocar um ponto, ou passar uma reta pequena aqui para sinalizar onde fica meu ângulo de 45 graus. E agora eu vou traçar uma semi-reta que parta desse ponto. Parta não, que passe por esse ponto. Assim eu construo o meu ângulo de 45 graus. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como construir um ângulo usando um transferidor. Tenham entendido como se usa um transferidor. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau!